mortes coletivas e pós-perturbações. Já de muito tempo, temos visto vários acontecimentos, vários fatos, flagelos naturais, flagelos provocados pelos próprios homens. Vivemos um quadro social de uma verdadeira convulsão social em tempos de hoje. O incêndio do edifício Joel, em 74, matou 187 pessoas. O World Trade Center deixou um total de 2.900 mortos nos Estados Unidos. Em 1961, em Niterói, o incêndio do Gran Circo americano mata mais de 500 pessoas. E agora, este ano 2019, começamos um ano com muitos desastres naturais. A barragem de Brumadinho é rompida e mata mais de 300 pessoas. Aí, meus amigos, vem o questionamento. O que está por trás de tudo isso? Alguém perguntaria, aonde é que está Deus? O que faz Deus diante de tantos flagelos naturais, tantos flagelos provocados pelos próprios homens, tantas catástrofes? Por que tudo isso? O que está acontecendo? Aí vamos encontrar algumas respostas na literatura espírita. Eis aí algumas respostas que vamos apresentar para vocês, senhores do Ideal Espírita, com muita alegria. Epicuro foi um filósofo materialista. Ele pensava, ou Deus quer eliminar o mal do mundo, e não pode, ou pode e não quer. Se quer e não pode, Epicuro dizia que Deus é impotente, e se pode e não quer, perverso. E se não pode e não quer, impotente e perverso. E se pode e quer, por que não o faz? Esta é a pergunta de Epicuro. Aí, a doutrina espírita, esse manancial de informações, vem trazer, através do pensamento dos espíritos, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal como é a lei. Estas são as palavras do Sr. Allan Kardec. Mas é fácil responder às dúvidas de Epicuro, considerando a perfectibilidade do espírito humano. Estamos a caminho dela. O mal é apenas o bem que ainda não chegou, tanto quanto as trevas existem enquanto não há luz, e de que precisaremos reencarnar quantas vezes se fizer necessário para atingirmos a perfeição. Então Deus é perfeito, sua obra há que ser perfeita, embora nós não estejamos ainda com essa perfeição tão ostensiva, mas trazemos em nós a perfeição potencialmente. E essa perfeição potencial chamamos de perfectibilidade. Assim acontece que através do fenômeno da reencarnação, esta porta que abre e permite voltar aqui quantas vezes se fizer necessário, esta bênção de Deus que nos permite a nossa corrigenda, é a maior prova de amor do Criador para com todas as criaturas aqui da Terra. Aí, senhor Epicuro, se o senhor estiver nos ouvindo agora, nesses tempos modernos, somente através da reencarnação é que o Senhor teria uma explicação acerca de que Deus, na verdade, Ele é bom, Ele é misericordioso. Porque nós somos lá no capítulo 2 do livro A Gênese, no item 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. Ele é único, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não pode ser diverso disso. Então, Senhor,
Epicuro. Aí está a prova de que Deus, na verdade, Ele está, pela sua onipresença, presenciando todos os acontecimentos, embora contrário à vontade dos homens. Fomos lá no livro O Consolador de Emmanuel buscarmos respostas para a questão do mal e do bem. E na pergunta 135 do livro Consolador, Chico perguntou a Emmanuel: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Se é que o mal existe. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para toda a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, deste modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Então o homem, ele infringe essas leis, contrariando elas, e sofre os efeitos deste contra a harmonia universal. Eis aí o mal. O mal, ele tem origem em nossas ações. Quando nós deixamos de praticar o bem. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Portanto, porque Deus é tão bom que Ele permite que nós possamos resgatar o mal que cometemos em outras existências. Não pagando. Essa ideia de pagamento, isso não existe na doutrina espírita. Mas sim tendo uma nova oportunidade de podermos resgatarmos aqui todo o mal que fizemos no passado. Como? Fazendo de novo. Numa nova existência, numa nova oportunidade, através do processo da educação do espírito, da alma imortal. Eis aí, realmente, a prova da misericórdia divina. Vede, pois que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. O mal. Então o mal não existe. O mal não tem criação, ele não tem existência própria. O Criador é sempre Pai generoso e sábio, e amigo, e justo para com todos nós, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências a ser seguida uma a outra, na corrigenda das pretéritas que nós mal elaboramos, não praticando bem. Mas com Jesus e os seus prepostos, são seus cooperadores divinos. E eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Assim, meus amigos, às vezes perguntamos, por que tantos infortúnios de tantas sortes? Aonde está Deus nesta hora? Será que todos que ali se encontravam mereciam passar por tantos sofrimentos e dores? Temos aqui no dia 1º de fevereiro de 1974, o incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, deixou um total de 187 mortes. Por que tantos infortúnios? Por quê? A explicação estaria realmente na doutrina espírita, falando da reencarnação como processo de reeducação das almas. Fomos, então, no livro O Consolador de Emmanuel, na pergunta 250, e perguntamos a ele: como se processa as provações coletivas? Porque tivemos agora recentemente o rompimento da barragem de Brumadinho, matando mais de 300 pessoas. Então, isso seria uma provação coletiva? Vamos ver então na opinião do Emmanuel. Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participando do mesmo débito, com referência, aliás, ao passado delituoso
e obscuro. O mecanismo da justiça de Deus, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, coletivamente. Razão porque, muitas vezes, intiturais dolorosos acasos. É um acaso? Seria um acaso esses desastres, como por exemplo aqui, o World Trade Center, que matou 2.977 pessoas. Há circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico e não da alma, ou as mais variadas mutilações que alguns escapam da morte, mas ficam mutilados nesses acidentes, no quadro dos seus compromissos puramente individuais. Aí a gente passa a perguntar, mas como, né, que Deus então permita que essas criaturas em débitos passados possam aqui reencontrar e coletivamente poderem reparar o mal cometido em outras existências? Aí está, meu amigo, a prova da existência de Deus, da sua misericórdia divina, do seu amor para todas as criaturas humanas. Ainda, no livro Consolador de Emmanuel, na pergunta 152, a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? Ela vem justamente como um processo que permite a gente passar de uma existência corporal para uma existência espiritual. Então, muitas vezes, a morte é elegida por nós mesmos. A morte é escorrida. Porque quando nós reencarnamos aqui, conforme está lá na pergunta 58 do Livro dos Espíritos, nós escolhemos a natureza das provas, inclusive a natureza da morte que haveremos de passar. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e é pega de imprevisto, na situação que lhe trazem emoções amargas e até mesmo terríveis, porque a morte, ela pega a criatura de surpresa, no caso de um acidente automobilístico. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra. Então, muitas vezes, aquele rompimento brusco ali é diferente daquela morte, às vezes natural, que vem pelo quê? Pela debilidade vital do organismo físico. É a chamada morte natural. Ou, às vezes, aquelas mortes que a gente experimenta, tendo em vista uma doença que nos consome dia a dia, hora a hora. Isso. Há uma grande diferença da morte brusca pelo acidente. Sendo justo, considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, neste particular, porquanto somente com seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo das suas impressões nocivas do mundo, gravada em seu perispírito, em sua memória, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Então, muitas vezes, nos fazemos necessitados de passar por situações, por uma morte acidental, uma morte provocada, uma morte que nós somos o quê? A causa e o próprio objeto. Aí, a gente vai no Livro dos Espíritos, justamente na pergunta 154, onde fala da separação da alma e do corpo, e se pergunta, é dolorosa a separação da alma e do seu corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que naquele momento da morte, naquele trânsito, naquele momento da passagem. A alma, nenhuma parte toma nisso. Quer dizer, naquele fenômeno ali da morte, na transição. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte
são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Quer dizer, a sua missão, findar a sua existência corporal. Para ele, às vezes, se torna um grande prazer em ver que aquele sofrimento ali físico, ele está sendo consolidado. Na morte natural, aqui sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa ainda, sem perceber, deixa essa existência assim. É muito paulatino. Às vezes, ele nem vê aquele momento ali da própria transição, que é como se fosse entrar para um sono profundo. É uma lâmpada que se apaga por falta de quê? De energia elétrica, tá? Ou de óleo, de uma candeia. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompendo os laços que a retinha, ela se desprende. Isso quer dizer, a partir do momento que afrouxa aquelas forças que prendia o espírito ou o corpo físico, rompendo, aí sim, a alma então deixa esse corpo, porque ele não tem mais a vitalidade, ele não tem mais vida. E um espírito não pode habitar um corpo sem vida, embora um corpo pode manter a vida sem a presença do espírito. Depois, certamente, da encarnação. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá alguma linha que demarca nitidamente, traçada, entre a vida e a morte? Quer dizer, um momento que nós poderíamos fazer uma distinção. Aqui sim, aqui é vida no corpo físico, aqui é morte. Vamos ver a resposta. Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem um com o outro, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. E esses laços se desatam, eles não são quebrados. É um rompimento, porque é uma elaboração de um processo de disjunção, como está aqui demonstrado na figura, em que o corpo físico está aqui e o corpo perispiritual, perispírito, está soltando dele paulatinamente. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo envoltório sem material, eu chamei o perispírito. A morte é justamente a destruição do corpo físico, somente este, e não desse invólucro, o perispírito, que do corpo se separa quando cessa nesta vida a vida orgânica, porque ele não pode mais continuar. Aí então há esse rompimento, esse desenlace. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa de súbito, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Depende muito do estado moral e espiritual do espírito, muito apegado materialmente, tá? A matéria, ele terá dificuldades nesse desenlace, nesse desprendimento, porque os seus hábitos fazem-se prender muito à matéria densa, à matéria grosseira. E o nosso perispírito fica muito ligado, associado à matéria densa. Então ele fica muito denso, porque o perispírito tem um peso específico. Em uns é bastante rápido digamos assim, esse desenlace, né? Essa disjunção molecular do perispírito, que também tem moléculas, nas moléculas do corpo físico. Podemos dizer-se que o momento da morte, ele é mais ou menos o da libertação. Quer dizer, o espírito se liberta da matéria. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida é toda material, é toda sensual, é toda apegada, né, à matéria, o desprendimento é muito menos rápido. Quer dizer, ele é muito lento, gastando durante algumas vezes dias, semanas, meses e até mesmo anos. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade, né, a chamada morte por esgotamento, ou das moléstias, a separação da alma e da cessação da vida ocorre simultaneamente, ao mesmo instante,
Geralmente é assim. Mas em todos os casos, muito breve, é um instante que medeia entre uma e outra. Então, quer dizer, naquele momento ali em que há morte, né, podemos dizer que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo físico. Mas a morte do corpo físico é que determina a partida do espírito. Viu? Então, para entendermos melhor, o corpo não morre porque o espírito deixou. Não. Certo? O espírito deixou o corpo porque o corpo morreu. Porque o espírito não pode habitar um corpo morto. Embora um corpo, ele pode manter a sua vida orgânica, a vida vegetativa, mesmo depois que o espírito o deixa. Tá bom? Então, é notável saber de que aquele momento da morte ali, né, é o momento em que realmente o espírito tem possibilidade de provocar o seu desenlace, desprender-se da matéria, né, pelo fenômeno da morte. Nós temos a morte, que é uma disjunção molecular do perispírito para com o corpo físico, e temos também o fenômeno do desencarne. Morrer não é necessariamente desencarnar. Para desencarnar, temos que morrer o corpo primeiro. Mas quantos são aqueles que, na verdade, o corpo morre e não desencarna? Mas quantos são aqueles que desencarnam primeiro e o corpo continua vivo? Então, há uma diferença do desencarne para a morte do corpo físico. Porque o desencarne é depois da morte do corpo. É o desapego aos restos mortais, é o desapego da matéria, dos bens materiais, é o desapego das pessoas, é o desapego de tudo. É um processo de desimantação. É desimantar. É como se fosse um ferro com um ímã, que a gente pega e separa o ferro do ímã. É isso. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem, por alguns instantes, a consciência de si mesmo. Quer dizer, a morte brusca, né, que seria numa decapitação pela guilhotina, ou um acidente também muito brusco. Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte me faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então, veja vocês, pode acontecer que às vezes a alma deixe o corpo físico muito antes da morte do corpo, por uma situação de merecimento. Às vezes, durante um acidente automobilístico, a queda de um avião, né, uma morte por um acidente qualquer, às vezes o espírito entra no estado de torpor, de um sono, em seguida da morte do corpo físico. Para que ele não sofra tanto naquele último instante da vida ainda do corpo físico. Para que ele não se perceba tanto aquele momento ali do acidente. Para que ele não grava aquilo na sua própria mente. Aquele momento da apreensão, aquele momento tumultuado que ele vê a morte chegando. Com merecimento, às vezes, ele entra nesse sono, nesse estado de um sonambulismo, aí vem o acidente, vem a morte. Trata-se aqui da consciência que o suplício pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Porque o espírito, ele não experimentaria mais, porque ele não teria mais o corpo físico. Mas estando ainda aquele espírito no corpo físico, na condição de homem, sim, até que cessa realmente aquela vida orgânica, ele certamente poderá experimentar aquelas sensações desagradáveis, né? Até mesmo vendo o corpo naquele padecimento, experienciando ainda aquele sofrimento, aquelas dores físicas, porque ainda ele fica muito preso, muito dependente, psicologicamente, aos restos mortais. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Então, quando o cérebro ainda não teve a sua morte,
pelo o bulbo raquidiano ali, né? O tronco encefálico, onde ceifa todas as possibilidades da vida do corpo físico. Aí o espírito pode se desprender, né? E realmente não mais ali experimentar aquele fenômeno da morte. Temos aí uma demonstração do perispírito se desprendendo do corpo físico, molécula a molécula, átomo por átomo. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo físico. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta em extinção gradual das forças vitais, mas tenazes, são os laços que prendem o corpo ao perispírito. E, portanto, mais lento o desprendimento completo. Por quê? Estando aquele corpo ainda guardando uma certa vitalidade, ainda resta uma vida vegetativa. O espírito está ligado ainda a esse corpo, através dessa vitalidade que não desprendeu, não foi elaborada. Tá? O fluido vital ele não voltou à mãe natureza, ele não desprendeu. Então, por uma questão puramente psicológica, de condicionamento psicológico, o espírito ele pode estar ainda ligado a esses restos mortais mentalmente, psicologicamente, porque ainda há uma resta de vitalidade, que ainda se liga o corpo à alma, a alma o corpo. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Pergunta 163 do Livro dos Espíritos. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo no estado de perturbação. Então essa perturbação acontece com todos nós. Existem muitas daquelas pessoas que às vezes desencarnam antes da morte do corpo físico. Então, esse tempo de perturbação, ele é muito insignificante. Ele é quase inexistente. Mas daquelas pessoas que às vezes o corpo morre e ela não desencarna, não desapega, essa perturbação pode durar horas, dias, semana, meses e até anos. Então vejam vocês que a perturbação é uma necessidade do processo de quê? Do desenlace, tá? De junção do espírito com o corpo físico. Por quê? Assim como no processo de reencarnação, na medida em que vai chegando o momento do nascimento da criança, o espírito vai perdendo a consciência. Ele vai se esquecendo e quando nasce, aí ele se esquece de forma temporária de todo o seu passado. Então, o fenômeno é tanto para a vinda, pela reencarnação, esse estado de suspensão temporária da consciência, quanto também da partida daqui para a existência espiritual, através da morte do corpo físico. Agora, mediar esse tempo, nós não podemos realmente, porque cada caso é um caso. E cada morte, né, é diferente o processo da separação, o processo do desenlace. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Pergunta 164. Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que se dá muito preso à matéria e aquele que está mais purificado, mais depurado, se reconhece quase de imediato, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo físico. É o que eu disse. Ele desencarna antes que o corpo morre. Enquanto que o homem carnal, o homem puramente materialista, aquele cuja consciência ainda não se está pura, muito materializado, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ele não quer perder a matéria. Ele não quer desvincular da matéria. Ele se mantém preso a ela, porque ele tem toda uma vida muito sensual, uma vida muito apegada aos costumes materiais. A exemplo aqui desse vídeo extraído das cenas do filme Nosso Lar, na onde o André Luiz passou pelo esse fenômeno da morte. E ele
justamente desperta numa condição espiritual que eu jamais sonhava, Na hora do desespero, jamais pensava. quando não tinha mais Depois de forças, 8 anos, todas as umbral, esperanças pareciam eu não terminadas. entendia o que se passava Fiz a com ele. única coisa que me restava. Não entendia. Sem entender tudo que se passava. Não sei quanto tempo durou aquela súplica. Não tinha noção de tempo. A região do umbral, na crosta terrena, junto a tantos outros espíritos que ali se encontravam. Parceiros, comparsas. O umbral não passa de um estado de consciência, na qual nós nos projetamos, nós nos precipitamos logo após a morte do corpo físico. Mas muitos de nós já vivem a condição do umbral aqui, bem antes da morte do corpo físico. E quando vem a morte do corpo físico, nada muda. A gente só permanece sem o corpo físico, mas na condição mental, consciencial, de umbral, de zona, de expurgo das nossas toxinas mentais. A perturbação pode demorar muito tempo, tendo em vista que a vitalidade do corpo, o chamado duplo etérico, parte dele permanece junto aos restos mortais, isso, o que provoca uma repercussão moral ao espírito, há casos em que o corpo morre e o espírito, então, não desencarna. Amigos, há muitas controvérsias com relação à condição dos espíritos que morrem em acidentes trágicos, em acidentes muito violentos, como já falei aqui mais cedo, como esse acidente da cidade de Brumadinho, que morreram mais de 300 pessoas, e que muitas vezes foram pegos de surpresa, de supetão, nem se perceberam do que estava acontecendo. Como é que seria o estado mental, o estado consciencial dessas pessoas nesse presente momento? Eu me recorri do livro Ação e Reação de André Luiz, justamente no capítulo 18, na onde o André Luiz chama de resgate coletivo, ele vai dissertar esse fato de um acidente de um avião que bateu numa serra, e ali houve várias vítimas. 14 pessoas morreram nesse acidente. Então ele fala assim, 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, quer dizer, algemados ali ao corpo físico. Mutilados ou não, 4 gemiam jungidos aos próprios restos. E 2 deles, não obstante ainda enfaixados, as formas rígidas ainda, gritavam desesperadamente, em crises de inconsciência, sem saber o que estava acontecendo. Contudo, amigos espirituais, abnegados e valorosos, velavam ali, calmos e atentos, figurando-se cascata de luz, vertendo do céu o auxílio do alto, vinha, solícito e abençoada torrente de amor. Porque Deus, providente que Deus é, Deus permitiu que aquele momento daquela morte ali, com a queda do avião, toda uma espiritualidade benfeitora, muito bem organizada, já se aguardava o desfecho dos acontecimentos. E ali, naquele momento ali, uma grande assistência espiritual se fez necessária. O quadro patético era tão real, a nossa observação, quem falava isso é André Luiz, que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam desfalecentes, as preces dos socorristas, as conversações dos enfermeiros ali naquele local, que consertavam providências à pressa. Em poucos instantes, diversos operários da casa puseram-se em marcha, na direção do local minuciosamente descrito. Então, da colônia Nosso Lar, desceu então uma equipe de pessoas socorristas para ali em loco atender aqueles espíritos ali recém-falecidos do corpo físico. Foi então que Hilário e eu indagamos, senão não seria possível a participação naquele momento, aquela obra ali assistencial. Irmos lá atender
no que Druso, né, o outro assistente espiritual, paternalmente não concordou de pronto, explicitando que o trabalho era de natureza especialíssima, não era para qualquer um dar o socorro ali naquele momento, requisitando colaboradores rigorosamente treinados para tal. Treinados para tal, meu amigo. Não é qualquer um que dá socorro. Não é qualquer centro espírita que recebe esses espíritos, que se incorporam em médiuns, e são ali orientados, rechaçados às vezes, enclausurados em ambientes escuros, apavorosos. Não, não é. É uma assistência de especialistas, como aqui nos narra André Luiz. Não o André ali, com seu mentor Hilário, não foi lá atender aquelas vítimas do avião. Agora imagina, nós aqui, criaturas cheias de defeitos, presas à matéria, cheias de vícios, né? Que condição espiritual, moral, logística nós temos para socorrermos pessoas em tais situações de desespero, de dor e sofrimento? Fazer o que, meu amigo? Pensa. O socorro no avião sinistrado e distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que o desastre é o mesmo para todos, no caso, o acidente do avião que caiu e pegou fogo, né, para aqueles que realmente padeceram ali, a morte é diferente para cada um. Então, a morte não é igual para todos, embora houve o sinistro, houve o fenômeno, não é isso? Mas cada um vai experimentar diferente o processo do desenlace, certo? Uns terão mais calma, outros o desespero. Uns não vão sair do corpo físico, vão permanecer ali por longos tempos. Muitos entrarão num grau de perturbação, revivendo a cena do desespero da queda do avião, o esfacelamento do avião. Revive aquilo, horas, dias, meses e anos. No momento, serão retirados da carne, tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação por merecimento. Quanto aos outros cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, quer dizer, do corpo físico, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que eles dizem respeito. Então vejam bem que cada caso vai ser tratado de acordo com o quê? Com o mérito, a necessidade e as condições espirituais, morais e de entendimento e compreensão do que está acontecendo. Quantos dias, exclamou meu colega, incapaz de conter a emoção de que via possuído? Depende do grau de animalização dos fluidos, que eles retêm o espírito à atividade corpórea. Respondeu-nos o mentor. Quer dizer, vai depender da vitalidade ser mais ou menos física, energizando ainda os restos mortais, né? Ali todo espedaçado, né? Mas ainda guardando ainda a vitalidade. Vai depender desse processo da desvitalização, muito relativo. Cada caso será um caso a ser estudado. Alguns serão detidos por algumas horas, outros talvez por longos dias. Quem sabe? Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. É o que eu falei ainda há pouco. Libertação. Desencarne. Às vezes, ali, o corpo já está morto, totalmente ali estático, frio, mas às vezes o espírito está ali junto aos restos mortais. Ele não consegue sair, ele não consegue desprender, ele está ligado. Ele é materialista ao extremo, não quer deixar nem sequer os restos mortais. O gênero da vida que alimentamos no estágio físico, durante a nossa vida, certo? Dita as verdadeiras condições de nossa morte. Então, meus amigos, o que a vida começa, a morte continua.
Então, quer dizer, nada muda para nós com a morte do corpo físico. O homem virtuoso continua virtuoso. O homem perverso, o homem vicioso, continua nas mesmas condições. Então, veja bem que o que vai determinar a nossa condição de libertação pelo fenômeno da morte é da nossa condição moral e espiritual, de desapego, de amor a nós mesmos, e não amor na matéria, porque nós não somos proprietários da matéria, nem sequer do corpo físico, nós somos depositários do corpo físico, que nos é emprestado por Deus, para que nós tenhamos realmente essa existência corporal. Quanto mais, digamos assim, chafurtarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais, que nos aprisionam a matéria pesada e primitiva de que se nos constitui a instrumentação puramente fisiológica, o corpo físico. Então, enquanto ficarmos ali relutando, né, nas baixas ilusões, nos vícios, nas mazelas, no apego à matéria, certo? Nos aprisiona aos restos mortais. Demorando-nos nas criações mentais inferiores, a que nos ajustamos, nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo puramente carnal, propriamente considerado. Vivendo uma vida puramente sensual, uma vida puramente materializada, uma vida puramente física. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do Espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne, em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Tá? Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Então, meus amigos, a disciplina da alma, né? O equilíbrio elevado, a sublimação da alma de forma mais ampla, é que felicitará e conquistaremos para o nosso desprendimento, exoneração da carne, em qualquer das circunstâncias do processo morte, seja das mortes súbitas ou as mortes naturais. Isso, no entanto, considerei, não quer dizer que os demais companheiros acidentados que ali ficaram estarão sem assistência, embora coagidos a temporária detenção nos próprios restos. Então, meu amigo, mais cedo ou mais tarde, aqueles que ali ficaram junto aos despojos no avião, eles sairiam. O momento em que eles realmente pudessem ali entender e deixar os seus restos mortais. Se predisporem, certo, a ser conduzido a uma colônia espiritual. Assim aconteceu com André Luiz, que ficou 8 anos no umbral. Enquanto ele não voltou para dentro dele e se percebeu que estava nas mãos deles as amarras do umbral, né? E a própria libertação sua espiritual, enquanto ele não voltou para dentro de si, né? E clamou por Deus a sua libertação, ele não foi ali então retirado daquela condição da qual ele mesmo era prisioneiro das suas próprias garras, né? Da sua condição de vida cativa, a vida sensual, a vida puramente material. De modo algum, ajuntou um amigo generoso, ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor de experiência física compreenderão gradativamente o socorro que se mostram capazes de receber. O socorro está ali. É como a mãe de André Luiz, que o visitava ele o tempo todo, ali no umbral. Ele não via a mãe, mas a mãe o via e conversava com ele. A mãe orava junto dele. Mas enquanto ele não voltou para dentro de si e se desmaterializou o seu perispírito,
ao ponto de ser então conduzido a uma coluna espiritual. Assim também são esses espíritos vindo desses flagelos naturais, flagelos artificiais provocados pelos próprios homens, tais como este fenômeno de Brumadinho. Meus amigos, a única coisa que nós podemos fazer por esses irmãos falecidos, em acidentes trágicos, como esses, violentos, bruscos, é somente vibrações de muita paz, vibrações de amor, vibrações de luz, de consolo, reconforto. Amigos, a única coisa que eu posso fazer, que você pode fazer na casa espírita, em qualquer lugar, é orarmos por eles. Porque materialmente nós não podemos fazer nada por eles. Nós não podemos arrancar eles daquela lama que muitos ali permanecem até hoje. Não podemos fazer isso. Isso está na alçada dos homens, arrancar os restos mortais. Mas às vezes não pode arrancar aqueles espíritos ali aturdidos, desorientados, dos restos mortais que ali, na consciência deles, na mente deles, ali permanecem. E nós não podemos arrancá-los de lá, de forma alguma, forçosamente, e trazê-los à casa espírita, acorrentados, para fazer com que eles incorporem no corpo de um médium. Não. Quantos são aqueles espíritos ali, altamente protestantes e católicos, que não admite a doutrina espírita, o espiritismo, não aceita a casa espírita, o centro espírita, o fenômeno mediúnico, a mediunidade. Imaginem o choque emocional, espiritual, o choque moral que eles teriam ao aproximar de um corpo e falar através de um corpo de um médium, para receber meras palavras de um orientador numa reunião mediúnica. Como é que ficaria a condição dessa criatura? Como é que ela entenderia aquele fenômeno ali de que se depara e de que ela nunca vivenciou antes e de que ela não entende e não compreende? Seria confundir mais ainda, meu amigo. Preste atenção. Pare com isso, apesar dos amigos do ideal espírita. Pare de usar esse recurso, esse subterfúgio da casa espírita. Tentativa de trazer essas almas ali, entristecidas, almas que choram, almas que sofrem, que não entendem o que está se passando, para trazê-la à casa espírita, doutrinando-a, nem sequer orientando-a. Você conseguiria fazer isso? Meu amigo, essa ideia de choque anímico, ela não existe. Tá bom? Preste bem atenção. Você não vai encontrar em nenhuma obra espírita da codificação espírita kardeciana, em nenhuma obra de Emmanuel, em nenhuma obra de André Luiz, o fenômeno do choque anímico. É mera invenção. É sua invenção. Você viu alguém falando que faz e você também faz. Porque você não é capaz de poder, aqui agora, me ouvindo, e dizer para mim, na onde está escrito isso, o choque anímico. Eu sei. Eu sei quem falou isso. Eu sei em que livro está escrito isso. Mas eu não vou te contar o nome deste livro. Vai você estudar primeiro, meu amigo, muitas coisas. O livro dos médios, para entender o fenômeno mediúnico. Vai estudar o livro dos espíritos para entender o fenômeno da morte, da transição. Vai estudar o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 1 da sua segunda parte, o título, o passamento, para você entender. E para você entender que não existe
esse subterfúgio do choque anímico. Seria descaridoso você aplicar um choque emocional. Nem sequer vital seria. Porque aquele espírito ali, naquele momento ali, ele está preso aos restos mortais, porque ele está rico de vitalidade. Então ele não precisa mais de energia vital do médium. Não precisa. Ele está precisando despojar a energia vital que ainda resta no corpo físico dele. Então, tira da sua cabeça a ideia de choque anímico. Isso não existe. Eu quero, então, aqui, poder agradecer a você, prezado amigo do Ideal Espírita. Use as suas reuniões mediúnicas, sim, para orientar aqueles espíritos sofredores, que a espiritualidade os trouxe ele a posteriori, para que ele possa, juntamente na companhia dos médiuns, da própria orientação oriunda do orientador da reunião mediúnica, receber a parte dos encarnados, do tocante à orientação, das energias restauradoras do seu perispírito. Porque, às vezes, na mutilação dos corpos físicos, retrata no perispírito, e há realmente uma lesão perispiritual, e que, às vezes, precisa ser recomposta através dos fluidos, ainda muitos vitais, do corpo físico dos médiuns, de uma reunião mediúnica, para um tratamento de recuperação perispirítica desses espíritos. Mas é depois de um tempo de tratamento muito bem orientado pela espiritualidade benfeitora, e não assim uma coisa explosivamente fazendo e sendo provocado por vocês, dirigentes de casa espírita, médios despreparados, sem conhecimento doutrinário. Porque, meu amigo, eu vou te falar para terminar, a ideia do choque anímico, que você propaga por aí, é de que você não sabe aonde é que está escrito essa ideia de choque anímico, tá? E não está inserido nas obras básicas da doutrina espírita, não está nos livros de Emmanuel, de André Luiz, tá bom? Esse choque anímico, ele só é utilizado em caso de processos obsessivos, tá, meu amigo? Se você está usando esse negócio de ideia de choque anímico, no caso que você está usando aí, trazendo para o seu centro espírita, espíritos recém-falecidos lá, no acidente de Brumadinho, manifestando através dos médiuns em suas reuniões mediúnicas, e você usando o subterfúgio do choque anímico, meu amigo, tem um troço errado aí. Porque o choque anímico é para desagarrar os obsessores dos obsediados. Isto é o orientador desse livro, que eu não vou te contar ele o título, você vai ter que descobrir, tá? E que coloca, e que menciona, que quando assim usava-se o choque elétrico para a cura dos loucos, dos maníacos depressivos, em Bento Mendes da vida, digamos assim, em hospícios da vida, aplicavam-se então choques elétricos para expulsar os espíritos obsessores e deixar o obsediado livre. Então, meu amigo, choque anímico, tá bom? É para expulsar espíritos obsessores, para deixar livres os obsediados. Mas é só momentaneamente. Por quê? O que ainda atraiu o obsessor, se ele continua no obsediado, ele volta para o obsediado. E volta mais furioso, mais irônico, com mais velocidade e com mais vingança. Então, é um processo que não funciona, porque o choque elétrico dos tratamentos aos loucos foi abandonado, tá? Foi esquecido, não se usa mais. Então, eu vou chamar você a sua atenção. Use a sua reunião mediúnica, meu amigo, os seus médios, para vibrarem em benefício desses espíritos sofredores. Seja da cidade de Brumadinho, o acidente recém-acontecido,
seja aqueles jovens daquele fenômeno do incêndio, lá no Rio de Janeiro, lá na questão lá daquele clube do Flamengo. É orações, meu amigo. É vibrações de luz para eles e seus respectivos familiares. Esta é minha recomendação. É o meu pedido. Um grande abraço. Fica com Deus.